todo, não só, é uma reclamação de eleitores em todo o país, filas mais longas do que muitos esperavam neste domingo. Queria que você trouxesse para a gente a posição do TRE sobre isso, também sobre os dados que você tem à mão aí sobre o estado de São Paulo. Opa, Carol, boa Boa tarde, tarde. Heisen. Eu estou aqui desde cedo no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e realmente foi o assunto do dia entre as autoridades. A avaliação é que a votação transcorreu dentro das expectativas, né? Tinha muito a expectativa de que houvessem episódios de violência política, o que não foi registrado assim, massivamente. E então as filas viraram o assunto da vez. O desembargador Paulo Galizia, que é o presidente aqui do TRE, acabou de falar com a imprensa e o que ele disse foi: as filas são resultado do uso da biometria pela primeira vez, né? Esses eleitores eles começaram a ser cadastrados lá em 2019, mas com a pandemia isso foi abandonado, descartado na eleição passada, então é a primeira eleição que a gente está usando a biometria, e também porque aqui em São Paulo, segundo ele, houve uma queda na abstenção, então mais pessoas votando, é um processo lento, né? As pessoas cadastradas podem passar por até 4 tentativas, podem não, é obrigado, né, que passe. Se você foi cadastrado, você precisa tentar 4 vezes, se não conseguir, você passa a sua data de nascimento, apresenta o documento e vota. Então, é um processo demorado, sobretudo com pessoas de mais idade, assim, e as filas, de fato, foram registradas. A expectativa é que a votação em São Paulo, em algumas sessões eleitorais, possa se estender até 7 da noite. Então, mas segundo o Galizia, né, o presidente aqui, ele acha que isso não vai atrapalhar a apuração, porque justamente as urnas que foram fechadas na frente vão sendo contabilizadas na frente. Ele acha que isso não vai provocar um grande atraso. E o discurso de todo mundo aqui, tanto o Galizia quanto o Cláudio Correia, que é o diretor aqui do TRE, é que as urnas trazem mais segurança para identificar o eleitor, né, que foi um teste, e que é um preço a se pagar, são palavras do próprio presidente aqui. Mais cedo, o vice-presidente do AB, o advogado Leonardo Sica, esteve aqui, a gente conversou com ele, eles tentaram conseguir, do meio da tarde para o final, uma dispensa desse uso da biometria, mas não conseguiram justamente porque, segundo o pessoal da tecnologia do tribunal, é obrigado, se o eleitor está cadastrado, tenta ser feito. As filas foram registradas, de fato. O que acho que ficou a dúvida, né, entre os eleitores é justamente essa necessidade de você fazer um cadastro, né, não só a confirmação da biometria na hora antes, né, de você registrar seu voto na urna, e aí filas esperadas até às 7 da noite, pode mudar um pouquinho a nossa previsão aqui de ter um resultado um pouco mais consolidado a partir das 20 horas, não, Raíssa? Pode. Segundo o presidente aqui, ele acha que em São Paulo, pelo menos, esse resultado mais consolidado vai aparecer a partir das 21. Então, 1 hora de atraso, pelo menos. Pelo menos. Bom, essa é a previsão por São Paulo, né? Bom, Isso. Só para confirmar, então, para ficar claro, nesse momento tem gente votando ainda, então, né, Raíssa? Pelo que diz o TRE, tem gente votando, na fila ainda. Tem gente na fila, quem chegou, isso foi também muito falado, quem chegou até às 17 horas na fila, né, o horário que fecha, a votação recebeu senhas. E acho que não só aqui, como no Brasil todo, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, falou a mesma coisa, as filas estavam registradas, todo mundo receberia senha e poderia entrar, desde que tivesse chegado na fila até às 17 horas.